Gênesis capítulo 5, de 21 a 24. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Não sei se os irmãos já ouviram um ditado popular que diz assim: diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. Já ouviram, né? Essa frase? Pois é, dependendo da pessoa com quem nós andamos, nós pegamos o seu jeito, pegamos as suas manias, a sua maneira de encarar a vida e os problemas e as dificuldades. Nós seguimos mais ou menos os seus passos. E a verdade, meus irmãos, é que este homem chamado Enoque, registrado nas páginas da palavra de Deus, num tempo remotíssimo, um tempo tão antigo, que foi anterior ainda a todas aquelas corrupções do gênero humano que já caminhavam a passos largos, foi antes ainda do dilúvio, num tempo onde as pessoas eram grandes e eram corruptas. Neste tempo surgiu este homem chamado Enoque. E o detalhe da sua vida é que ele andava com Deus. Mesmo no meio de uma geração corrompida, ele era um homem que andava com Deus. E é interessante o número dos anos que ele viveu, porque as pessoas viviam muito mais tempo do que nós nos dias de hoje. A vida levava mais ou menos 1000 anos. Já pensou que é viver 1000 anos? Sem tomar formol, sem tomar nada disso? 1000 anos, e diz a Bíblia que durante esses 1000 anos, a reprodução humana era normal. Então havia filhos e filhas, filhos e filhas. Já pensou a irmã passando com 200 filhos assim, na rua? Né? Para os pais que tinham lá a pecuária, a lavoura, tem uns 300 filhos trabalhando lá na picareta, na pá, na enxada, aí era bastante mão de obra, né? Mas a verdade é que eles se reproduziam muito e, segundo as contas, aquilo causou um crescimento populacional muito grande naqueles primeiros dias da espécie humana. Mas este Enoque não viveu tantos anos quantos normalmente as pessoas viviam. Diz que ele viveu 65 anos, e então ele gerou a Metusalém, ou Matusalém, o homem mais velho da história da humanidade. Mas depois que ele gerou a Metusalém, quantos anos mais ele viveu? Está aí, quantos? 300. Quanto dá o número de anos de vida de Enoque? 365. É bem inspirativo, não é? Por quê? O que tem 365? Um ano? Um ano tem 365 dias também. E assim como Enoque andou 365 anos com o Senhor, a palavra de Deus nos inspira a que vivamos também 365 dias por ano, mais as horinhas extras, porque no ano bissexto são 366, mas que nós vivamos todos os dias do ano com Deus. O que será que era andar com Deus para Enoque? Ele não tinha tecnologias, ele vivia numa sociedade muito primitiva. Como será que era o andar dele com Deus? Na verdade, o andar dele com Deus era completo.
enquanto trabalhava, e o Enoque era um homem que trabalhava com certeza, porque nas páginas da Bíblia, os homens citados aqui eram homens honrados, e um homem honrado trabalha. É triste vermos hoje pessoas que não querem trabalhar. Elas querem ganhar, mas não querem trabalhar. Elas querem ajuda, mas não querem ajudar. Enoque era um homem que trabalhava, mas enquanto trabalhava, ele servia a Deus. Assim, qualquer trabalhador hoje, qualquer mulher trabalhadora, diz a Bíblia, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Assim, como Enoque trabalhava, e enquanto trabalhava, ele andava com Deus, nós devemos exercer o nosso ofício, não como mero meio de ganhar o dinheiro, mas como um trabalho que fazemos da melhor maneira, e acima de tudo, para o nosso próprio Deus. Tudo que fazemos. Enoque era um homem de família. Ele gerou filhos. Um se destacou pela sua idade, mas ele gerou filhos e filhas. E um homem de Deus pode casar-se, pode formar família, pode ter a felicidade conjugal e ainda assim andar com Deus. O que não pode é tornar-se promíscuo. O que não pode é buscar prazer fora de casa. O que não pode é viver como um adúltero. E isto vale para as mulheres também. Deus abençoa um leito sem mácula. Deus abençoa um casamento feito para a glória dele até que a morte nos separe. Deus abençoa uma família estabelecida para ficar firme. E Enoque era um homem de família. Mas Enoque certamente era um homem também de oração. Porque todos estes homens deram à luz, geraram lá na frente um homem de oração, um homem que andava com Deus também, um homem íntegro nas suas gerações, que era Noé. Lá na frente. Mas para ele estar bem lá na frente, ele teve uma linhagem que também esteve na presença de Deus. E Enoque era um homem que orava. Quantos de nós apenas oramos quando pedem para que nós façamos alguma oração? Quantos de nós só oramos com aquela reza para a comida? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, abençoa o nosso alimento, que não falte nada nessa casa, abençoa as mãos que prepararam, em nome de Jesus, amém. A gente pode até escrever essa oração, que é mais ou menos a mesma coisa que sai toda a refeição, quando se ora. Porque quando se come em público, o crente tem vergonha de orar. Vai para a lanchonete, vai para o restaurante, ele sequer abaixa a sua cabeça para fazer sua oração. Por quê? Porque tem vergonha. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos ter vergonha. Aquele que se envergonhar do Filho do Homem, o Filho do Homem se envergonhará dele também. Então nós devemos ser pessoas que oram. Obrigado, minha irmã. Devemos ser pessoas que oram e pessoas que não têm vergonha de expor a sua fé. Porque enquanto temos vergonha de expor a nossa fé, Satanás expõe a dele nas ruas. Hoje, vindo para cá, vimos umas pessoas vestidas de candomblé, uns vestidos de Exu e outras de pombagira, andando pelas ruas de Mauá. Eles não têm vergonha de expor a fé. Lá no Rock in Rio, eles não têm vergonha de expor os dedos fazendo chifre do demônio. E nós vamos ter vergonha de expor a nossa fé cristã verdadeira? Eu conheci algumas pessoas que andavam com Deus. Eu posso dizer, eu as conheci, eu as vi. Uma delas foi minha mãe. Minha mãe, quando converteu-se, foi a mais difícil de se converter. Eu primeiro aceitei Jesus.
depois o meu irmão, depois o meu pai, mas a minha mãe não queria saber. Mas um dia, conforme já contei a experiência para os irmãos, mamãe a fritar bifes, olhou para uma imagem de escultura e disse: deixa ver do que é feita. Tirou uma lasca daquela imagem, encontrou um pedaço de jornal de 1958, Miss Brasil 58. Ela disse: é isso que tem me protegido? De hoje em diante eu só adoro o Senhor Jesus, que está vivo e ressuscitado. E minha mãe tornou-se uma mulher que andava com Deus. Ela pregou o evangelho para todas as suas irmãs. Para sua mãe, então, a sua mãe ficava até com a cara feia com ela, de tanto que ela falava do Senhor Jesus Cristo. Às vezes eu me levantava umas 5 horas da manhã para ir ao banheiro, e aí eu via aquela luz fraquinha lá do quarto da mamãe, e quando eu dava uma olhada, ela estava com o seu andador, segurando, com a cabeça baixa, balbuciando as suas súplicas diante de Deus, orando por toda a família, orando pelos filhos, orando pela igreja, orando pela vida. Ali estava uma mulher que andava com Deus. Eu conheci o pastor Timofei Diakov. Esse homem me evangelizou quando eu tinha 9 anos de idade. Eu estava indo para a missa, eu era coroinha. Estava correndo para lá e disse: menino, vem cá, você já ouviu falar da salvação em Jesus? Falei: não. Então está aqui um folhetinho para você. Eu era muito pequeno, não queria saber, mas essa imagem nunca saiu da minha cabeça. Aos 14 anos, voltando do trabalho, eu vi esse mesmo pastor coçando a cabeça no meio da rua com um maço de folhetos. E ali eu fui até a minha casa, esperei por ele, peguei mais um folheto, fui à sua casa, fiz uma entrevista. No dia seguinte foi à sua igreja, ele fez apelo e eu aceitei Jesus como Salvador. Nós olhávamos para ele na rua, em qualquer lugar, nós dizíamos: ali vai um homem de Deus. Será que podem olhar para você e dizer: ali vai um crente? Será que quando abrirem o seu Facebook podem dizer: ali vai um crente? Será que quando vem você um WhatsApp podem dizer: ali está um crente? Será que o seu vizinho de um lado, o vizinho do outro, o vizinho da frente, o vizinho de trás acreditam que mora um crente na casa onde você mora? Ou será que você é do tipo que coloca uma máscara para vir à igreja e demonstra uma fé que parece bonita, mas que não tem nenhuma relação com a sua vida rotineira, tanto de trabalho, quanto familiar, quanto pessoal? A sua vida e a sua fé não se relacionam, são coisas diferentes e coisas separadas. Você cumpre o papel. Certa feita estava passando uma reportagem sobre um comediante que fazia gracinhas como o Caipira. Ele fazia aquelas linkagens, fazia aquela cara, fazia aquelas palavras. Eu não vou citar o nome dele aqui para não dar ibope para ele, que não é o caso. E ele era muito engraçado nos programas de televisão, mas naquela entrevista ele era ele. E naquela entrevista, enquanto ele era ele foi grosseiro com o repórter, rude e sem nenhum humor. Sabe por quê? Porque aquele papel que ele exercia no programa de humor era apenas um papel. Sabe qual é a palavra ator na língua grega? Hipócrita. Bem sugestiva, né? E muitos de nós somos hipócritas quando, ao invés de viver a fé, a gente vive uma farsa. Enoque andou com Deus. Minha mãe andou com Deus. Timofei andou com Deus. A pergunta que eu faço é: será que eu ando com Deus? Será que a minha esposa olha no seu marido um homem que anda com Deus? Lá em casa, onde ela me conhece perfeitamente, onde ela sabe como eu reajo, onde ela sabe quando eu tomo decisões. Será que a minha igreja, ela olha para o seu pastor e diz: este homem anda com Deus? Nas suas ações,
mas principalmente nas suas reações. Será que os meus vizinhos acreditam que eu ando com Deus? Esta é a pergunta que eu tenho que fazer. Se os meus filhos veem em mim alguém que anda com Deus? Mas essa pergunta também eu levo para os irmãos. Será que os seus funcionários ou os seus patrões olham para você e dizem: este homem anda com Deus? Esta mulher anda com Deus? Porque muitas vezes, meus irmãos, quando nós não andamos com Deus e mantemos uma farsa, os nossos filhos reconhecem que não é a verdade. E chega um momento em que eles confrontam a verdade e a fé esboçada, e eles dizem: essa fé não existe. Mas se nós vivermos de fato a fé cristã, a nossa fé cristã vai inspirar no coração deles um fato muito apropriado. Eles podem até se rebelar contra Deus, mas eles jamais ousarão dizer que os seus pais não andavam com Deus, porque seus pais eram sinceros e honestos na fé que ostentavam no Senhor Jesus Cristo. E Deus espera que nós andemos com Ele. O que aconteceu com Enoque, de tanto que ele andou com Deus? O que aconteceu com ele? Deus o levou. Ele sequer passou pela morte. Ele não morreu. Ele foi arrebatado. O que vai ser de Enoque daqui para frente? Há bastante perspectivas. Uma delas é que ele, ao lado de Elias, sejam as duas testemunhas de Apocalipse que virão para testificar da volta do Senhor. Então, eles não passaram ainda pelo arrebatamento que a igreja vai passar, pelo arrebatamento que a igreja do Senhor vai ter. Nós podemos entender que eles passarão por isso, mas não é a questão. Ele está com Deus. Estar com Deus é melhor do que tudo. Estar com Jesus é melhor que todas as coisas. E se nós andarmos com Deus estrada fora, no levantar, no assentar, no deitar, no carro ao dirigir, quando fizermos a feira, a cozinhar, a ligar o telefone celular, a navegar pelas páginas do Facebook, a ajudar a vizinha, a cuidar dos pais, a tratar dos filhos, a falar com os amigos. Se nós andarmos com Deus, Deus também vai nos tomar para si. Amém. Ele pode não tomar da forma com que tomou Enoque, mas a que Ele vai nos tomar é muito melhor do que aquela. Porque estaremos para sempre com o Senhor. Você anda com Deus? Você quer andar com Deus? Então, olha para Jesus. Não viva a sua vida como uma futilidade. Não vá para a sua casa como se fosse mais um dia. Não fale com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos ou pais, como se fosse uma conversa tola. Viva como o Senhor. E ao mesmo tempo, quando for tratar de todas as coisas, diga: isto que eu estou fazendo, eu faço para Deus. E se eu faço para Deus, eu vou fazer o melhor. Mesmo que não me renda dinheiro, mesmo que não me renda louvores, mesmo que não me renda elogios, o que importa é que Deus veja. Não importa que os amigos vejam, que a família veja, que o pastor veja. Não importa. O que importa é que meu Deus me acompanhe e os olhos dele estão sobre os justos para abençoá-los. Que Deus assim exerça na nossa vida esta graça, em nome de Jesus. Amém.